Então, boa noite. Estamos dando início a mais uma sessão do Seminário em Direitos e Justiça Social. Hoje, com a presença do nosso colega, né, lá do grupo TRAEP, grupo que é da Universidade Federal do Paraná, né, e que conta com participação de vários professores e professoras e estudantes, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E hoje nós vamos contar com a presença do professor Giovanni Clark, que é graduado, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no curso de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado, e da Faculdade de Direito de Minas Gerais. Foi diretor-presidente da Fundação Brasileira de Direito Econômico e escreve vários artigos e livros, né? Entre eles, O Município em Face do Direito Econômico e Questões Polêmicas do Direito Econômico, também Direito Econômico e Ação Estatal na Pós-Modernidade, e outras obras coordenadas junto ao jurista Washington Peluso Albino de Souza. Bom, professor, o seu currículo é imenso, eu vou parar por aqui porque nos interessa escutá-los e quero agradecer a sua presença e a sua disponibilidade de estar conosco aqui no curso no sul do país. Lhe passo a palavra. Muito obrigada. Professora Sheila, é um prazer estar participando desse evento. Meu abraço a você, ao professor Éder, já conhecido de longa data, lá dos eventos do TRAEP, no Paraná, em Curitiba, precisamente. Meu abraço a todos os alunos e demais professores. E eu tenho uma missão, de falar sobre o direito econômico e seu papel social. Bom, o que eu queria comentar é que o direito econômico é um ramo autônomo do direito e que incomoda muita gente, sobretudo incomoda determinados segmentos mais conservadores da sociedade e também das carreiras jurídicas e da própria academia. Por quê? O direito econômico é um ramo do direito contrafático. Ele quer mudar a realidade socioeconômica através dos ditames do texto constitucional, e, no nosso caso, do texto constitucional de 1988. Então, a nossa realidade atual de um país que é praticamente uma colônia pós-moderna, neoextrativista, ela não está de acordo com a ordem econômica do texto constitucional, mais precisamente com a sua Constituição Econômica. Então, o nosso primeiro papel é de contestar, mostrar que o direito econômico tem um papel fundamental nas transformações socioeconômicas ambientais estabelecidas pelo texto constitucional de 88. Sobretudo aqueles autores, professores, que seguem a linha teórica do introdutor do direito econômico no Brasil, professor Washington Peluso Albino de Souza, esses seguidores, eles principalmente detectam que o problema do direito no Brasil e da nossa realidade socioeconômica não é discutir apenas a escassez, é, sobretudo, o processo de distribuição. Por isso que o direito econômico, que a todo momento prega uma política distributiva, principalmente quem segue essa linha teórica do professor Watts, que eu vou falar daqui a pouco, é extremamente o quê? Contraditado, deixado de lado pelas escolas de direito, nós ficamos mais restritos, principalmente pela tomada das escolas de direito, e não só nas escolas de direito, mas em todo o mundo jurídico, social,
pelo braço, né? No nosso caso, da escola neoclássica. E aí a escola neoclássica é representada dentro do direito através da escola da análise econômica do direito, que tem uma visão de eficiência que é totalmente a visão, que é totalmente diferente da visão que nós temos, que é realmente a eficiência, não só no plano privado, para as pessoas com jurídica, com fins lucrativos e sem fins lucrativos para o Estado. O conceito de eficiência ele deve ser o quê? Adequado aos objetivos da instituição que você o quê? Que você está à frente, ou que a sociedade está à frente. Né? Mas o que eu quero retomar aqui, então, por isso, o direito econômico, a todo momento, o quê? Ele aponta que o nosso problema não é apenas um problema de escassez. Aliás, o nosso problema não é de escassez, mas sim de distribuição e, consequentemente, de produção. Né? Então, por exemplo, quando a gente percebe que nós estamos numa colônia pós-moderna, neoextrativista, você percebe, desde os anos 80, uma queda da nossa indústria, ou melhor, uma desindustrialização. Como é que você, que é um país voltado ao desenvolvimento, através do mercado interno, assim o texto constitucional, o artigo 170 e outros comandos, como o 219, determina, você quer um modelo exportador de recursos naturais, mais precisamente petróleo, que mais? Minério, produtos agrícolas, deixando de lado todo o processo endógeno produtivo através, sobretudo, da indústria. Então, essa contradição é incompatível, né, com a efetivação de um país realmente voltado a desenvolvimento. Então, a todo momento, nós batemos, olha, o nosso problema não é de escassez de matéria-prima, de recursos humanos, de recursos financeiros, mas, sobretudo, um problema distributivo, em face o quê? Do modelo, ou melhor, das políticas econômicas que são há décadas tomadas no nosso país, onde estamos configurados num papel subalterno de colônia pós-moderna, neoextrativista atualmente, no mundo atual. Então, essa perspectiva é fundamental que a gente perceba. Tá? Então, o direito econômico, a todo momento, vai falar, olha, nós temos uma Constituição Econômica a seguir, os artigos 170 a 190, que é o núcleo central da nossa Constituição Econômica. Percebam que isso é o que é pecaminoso para, por exemplo, a mídia corporativa, parte do setor jurídico. Não querem que os alunos saibam que nós temos uma Constituição Econômica que o quê? Que estabelece um modelo produtivo plural que admite o sistema capitalista com uma série de imposições e limitações e mais outros sistemas produtivos, que são compatíveis com ele. Então, por exemplo, dos povos quilombolas, que mais? Dos povos indígenas, associativismo, cooperativismo. Então, tudo isso choca, inclusive, com a realidade, e não só isso, mas chocam com o que é construído pela mídia e também das escolas jurídicas. Então, nós, de certa forma, fazemos um papel social de quê? De desvendar, de fazer um embate com a violência simbólica, como o Gessé de Souza coloca. Então, olha como é que é importante essa questão. Então, nós a todo momento falamos, existe a necessidade de nós termos políticas econômicas planejadas, voltadas ao desenvolvimento, uma limitação do poder econômico privado, que ele tem também uma função social. Então, tudo isso choca o quê? Choca com a estruturação da ordem
jurídica real, não da Constituição Econômica, porque eles querem o quê? Uma visão que o fundamental é que a política econômica se estabeleçam de acordo com os desejos do capital financeiro, ou seja, Estado mínimo, redução do Estado, principalmente do Estado social, tá? E privatizações, redução dos direitos sociais e mais a transferência do patrimônio dos recursos públicos para o setor privado. Tá? Inclusive, atualmente, através de políticas de parceria público-privada, privatizações, onde se tem a garantia de lucro, tá? No caso do PPP. Então, é o capitalismo aí sem risco. E isso é interessante a gente dar uma parada aqui para mostrar que esse papel social, principalmente essa preocupação com políticas distributivas, com política de produção industrial, tecnológica, pesquisa, que a todo momento nós pontuamos, isso que isso traz um desconforto, inclusive, nas escolas de direito. É bom que se diga que a grande maioria das vagas dos cursos de direito não estão na mão das instituições públicas ou privadas sem fim lucrativo. Hoje, a grande maioria do número de alunos e alunas do curso de direito à formação, e isso vem praticamente desde os anos 2000, estão na mão o quê? Do setor privado lucrativo. E várias dessas entidades, inclusive, com capital internacional na sua configuração societária. Então, vocês percebem como que isso é o quê? É extremamente importante colocar. Quando eles adotam o direito econômico, eles vão adotar o direito econômico, geralmente o que é restrito à questão, ao tratamento do Instituto do Consumo, ou seja, do CDC para, basicamente, olha, o Instituto do Consumo é muito mais amplo, tá? Então, nós temos várias normas jurídicas que trabalham o Instituto do Consumo, ou uma faceta dele, sobretudo, a defesa do consumidor, tá? Ou então vai trabalhar a questão do uso e abuso do poder econômico, a Lei 12.529, que trata do CAD, do papel da política de concorrência. E, para ele, mais uma vez, concorrência se restringe ao CAD. Então, o que você percebe? Quando se adota o direito econômico nessas escolas, o direito econômico fica mutilado a esses dois institutos, basicamente. Tá? E não se amplia justamente para quê? Para que os alunos não vejam que nós temos uma Constituição Econômica, que põe o planejamento coordenado do Estado, a intervenção estatal através de normas, de entidades públicas, como entes públicos, como as empresas estatais, e assim sucessivamente. Então, hoje em dia, esse papel do direito econômico, principalmente da nossa linha, que segue as diretrizes do professor Washington Albino, é uma linha o quê? De, a todo momento, contraditar a linha majoritária, não só no direito econômico, mas no direito como um todo, que é a linha da escola da análise econômica do direito. Eu queria falar um pouquinho que o direito econômico, como ramo autônomo de direito, ele foi implantado em 1972 pelo professor Washington Peluso Albino de Souza, a Faculdade de Direito da UFMG, e eu, atualmente, tenho o prazer também de lecionar, além da PUC, Minas, como professor da graduação e da pós-graduação, também leciono na cadeira dele, lá o UFMG, como você, a professora Sheila, inclusive, acabou de falar. E essa disciplina, ela foi iniciada lá, como eu já falei, nos anos 70, mais precisamente em 72, o professor Washington implanta o direito econômico, seja na graduação como na pós-graduação, à época, o doutorado.
E ele, né, já falava em direito econômico, lançou a tese de doutoramento, aliás, melhor dizendo, de professor titular em 1940, nos anos 49 ou 46, salvo engano, 49. Tá? Olha o tempo que ele passa para poder o quê? Implantar a disciplina. Que no passado, o que a gente estudava, né? Antes da implantação do direito econômico, que até hoje algumas escolas de direito utilizam. Economia política, né? Como que o quê? A política enxerga e dá um trato às decisões da economia. Agora não, agora nós vamos tratar o quê? Como a norma jurídica trabalha o quê? As decisões de política econômica. Então, o objeto do direito econômico, na visão do professor Washington, é o tratamento jurídico da política econômica. Nós partimos da norma que o texto constitucional nos dá, no caso do cerne ou da base da Constituição, que nós chamamos de Constituição Econômica, que o seu cerne, a sua base, está dos artigos 170 a 192, e há outros comandos, como o artigo 3º, artigo 24, inciso 1º, também que inclui na Constituição Econômica. Bom, então, o professor Washington, né, ele implanta em tempos extremamente complexos a realidade política e econômica brasileira, tá certo? Ele implanta o direito econômico em plena ditadura civil-militar, nos famosos anos de chumbo. Se de um lado, né, tinha os perigos que nós sabemos muito bem, como que são as ditaduras, seja as ditaduras do passado, como as ditaduras pós-modernas do presente, né, que podem conviver, sempre conviveram com processos eleitorais. Né? Então, o professor Washington, ele implanta o direito econômico e consegue encantar, né, seduzir vários jovens professores. E, logicamente, outros cursos passam a adotar o direito econômico na sua graduação. É bom que se diga aqui, né, professor Achille, para aqueles que não saibam, existiam pouquíssimas escolas de direito no Brasil, normalmente eram nas capitais, e você tinha uma pública, uma privada. Então, ele, por exemplo, através do seu trabalho, ele implanta o direito econômico lá, o FMG, e isso vai o quê? Sendo a pequena cadeia, logo, ele vai ser implantado lá para o Minas, depois ele vai para a USP, aí nós temos figura também central do Eros Grau, do Fábio Conde Comparado, para poder o quê? Introduzir o direito econômico no Brasil. Então, você percebe, lá nos anos 70, o direito econômico, a USP, a UFMG e assim por diante, você o quê? Automaticamente, das reformas curriculares, os demais cursos de direito das escolas públicas e privadas que existiam pelo país, ainda sem expansão, a expansão ela vem a partir dos anos 90, mais precisamente a partir do meado dos anos 90. Então, o professor Washington, né, ele introduz o quê? Numa época onde você tinha uma política econômica voltada ao chamado industrialização dependente, com concentração de renda, tá certo? Então, olha como é que é interessante. E aí, você, quando pega o professor Ottaviani, percebe a atuação estatal, a política econômica estatal, através das empresas estatais, subsidiando, entre aspas, sobretudo, o que é capital industrial nacional, sobretudo industrial internacional. Então, você percebe isso claramente, né, na obra do Ottaviani, do professor Ottaviani. Né? Mas é interessante, nessa perspectiva, que isso é o contrário do que aconteceu no passado, né? Que a ditadura, ela é o quê? Apesar de continuar
vamos dizer assim, né, com o neoliberalismo de regulamentação do Estado prelado, ele faz um capitalismo dependente, como eu falei, diferente da era varguista, que é de 30 a 64. Aqui eu vou incluir a era varguista, incluindo JK, Janco, que todos eles eram o quê? Eram desenvolvimentistas, né? Eram, vamos dizer, discípulos, né, das teorias ou das ações desenvolvimentistas, e eram também o quê? Companheiros de Getúlio, ou melhor dizendo, getulistas. Então, o nacional-desenvolvimentismo industrial foi deixado de lado, né, com, sem nenhuma sem nenhum problema, entre aspas, né, para o quê? Para o capitalismo industrial dependente. Tá? O professor Washington também, ele cria, não adiantava só criar a disciplina da graduação e da pós-graduação. Você precisava de quê? De produção intelectual, né? Você precisava de pesquisa, de novos professores, de divulgação, de debate. Então, ele cria a Fundação Brasileira de Direito Econômico para poder debater, pesquisar e divulgar o direito econômico. Essa fundação ela persistiu até mais ou menos 2011, 2012, onde, hoje em dia, ela é um grupo de estudos da Fundação Brasileira de Direito Econômico, faz parte do TRAEP, né? Nós acabamos com a burocracia que estava matando a instituição, como entrada lá federal, nós conseguimos o quê? Só registrar a fundação como grupo de estudo e continuamos a realizar tudo o que ela fazia anteriormente, eventos, produção intelectual, e pesquisa, né, através dos alunos da graduação e pós-graduação. Então, olha bem que o professor Washington planeja tudo isso. Inclusive, ele faz o chamado, com o livro da época não era tão fácil assim, ele fazia um movimento editorial, tá? Através da gráfica da UFPG, ele conseguia produzir os cadernos de direito econômico. Olha como é que é interessante, né? Também ele conseguia fazer as traduções de obras de autores italianos, franceses de direito econômico para que os alunos da graduação e da pós-graduação lessem, né? O conteúdo de direito econômico. E, logicamente, esse trabalho que ele faz de formiguinha, né, vai surgindo resultado. Até, por exemplo, o Hélio Grau chegar a ser ministro do Supremo Tribunal Federal em 2009, aliás, 2005, 2004, 2005, ele relator da DIN 1950, que é um voto-aula para o direito econômico, inclusive, que mostra a necessidade do Estado intervir de forma planejada as três esferas da federação, União, Estado e município, no domínio econômico, a fim o quê? De consagrar os ditames constitucionais. Bom, além disso, o que ele mais faz? A Carta do Caraça, que pede, em 1977, depois da reunião, um evento com professores de direito econômico, que o direito econômico seja implantado em todas as escolas de direito através de disciplina lá graduação, porque o tema econômico é fundamental. Tá? Posteriormente, a Constituinte de 87 e 88, os ventos democráticos, nós tivemos uma transição democrática conservadora, inclusive, né? Mas o texto constitucional de 88, a gente consegue uma série de conquistas através da acumulação de forças anteriores. Lá dentro está, entre outras coisas, o quê? A competência da União, dos Estados e Distrito Federal para legislar sobre direito econômico, artigo 24, inciso 1º. É uma vitória enorme para nós. Né? Logicamente, para o quê? Efetivar a Constituição econômica. Né? Eu vou explicar isso um pouquinho.
com a articulação do artigo 24, inciso 1º, com o artigo 30, inciso 1º e 2º, nós temos a competência também do município para legislar sobre direito econômico. E aí, na minha tese de doutoramento, que virou o livro, a professora Sheila acabou de citar, trata o que da competência municipal para versar sobre direito econômico, chamado direito econômico local, muito importante, em face que as políticas econômicas, principalmente da União, também dos estados, é o que? Para as grandes cidades, para a região metropolitana, para o grande capital oligopolizado. As cidades, ou melhor, os municípios de porte pequeno ou menor, que são a grande maioria dos municípios brasileiros, não têm, geralmente, políticas econômicas voltadas ao desenvolvimento local. Então, a gente percebe isso aqui. Bom, o direito econômico ele tem duas grandes, eu vou fazer assim, para facilitar, duas grandes correntes. Né? A primeira corrente é a corrente que nós abraçamos, que é a corrente do professor Washington, é uma corrente mais progressista, que aí inclui o professor Washington Billy, dos Graus, o Fábio Comparato, né? O professor Paulo Busca, o professor Gilberto Bercovitch, o professor Ricardo Lucas Camargo, né? E outros professores e professoras que trabalham a temática do direito econômico. E tem a Escola da Análise Econômica do Direito. Bom, vamos começar pela análise econômica. É uma escola que é um braço da teoria neoclássica. O que a teoria neoclássica quer nos colocar, principalmente para o mundo subdesenvolvido, para a colônia pós-moderna? Olha, na realidade, nós só temos um tipo de capitalismo. Começa a mentira por aí, né? Parece que o capitalismo alemão é igual ao capitalismo dos países nórdicos, que, por sua vez, é igual o capitalismo americano. É a primeira mentira que tem que ser destruída. Né? E aí a turma não gosta disso, que a gente fala isso. Olha, há várias variedades de capitalismo. Isso é fundamental que nós tenhamos essa perspectiva. E essa variedade de capitalismo tem diversos tratamentos, por exemplo, da propriedade privada, por exemplo, diversos tratamentos quanto à tecnologia, tá? E também estruturas estatais, tá? Para agir no domínio econômico e social. Ou seja, qualquer variedade de capitalismo não se conjuga com o Estado mínimo. Tá certo? Talvez o que vai mudar o capitalismo americano para o capitalismo alemão é basicamente o trato, uma das coisas, uma delas, né? Uma das coisas que é fundamental é a regulação do mundo de trabalho, né? De um lado mais flexível, do outro um pouco mais estruturado. Então, você percebe isso claramente. Bom, mas, de qualquer maneira, eles acham que o quê? Que a eficiência é um único valor que nós temos que tratar as decisões econômicas, aliás, as decisões de política econômica. O que é eficiência para ele? Basicamente, para a turma da análise econômica do direito, que está estruturado lá em Pareto, né? Que é o quê? Que é um intelectual, né? Que era ligado ao fascismo italiano, tá certo? Então, para vocês perceberem. Então, a eficiência para ele, quando eu tomo uma ação, faço uma ação, ou omissão, né, principalmente ação, se um melhora e os demais ficam igual, né, eu sou eficiente. Vamos dizer para nós em matéria de política tributária, ou melhor, de reforma tributária. Se eu faço uma reforma tributária que mantenha a carga tributária igual para os trabalhadores e para a população pobre, igual, e diminuo a carga tributária
para os oligopólios, por exemplo, os rentistas, né? Eu sou eficiente, tá certo? E outra coisa, se eu, então, é um exemplo, e a outra é eficiente, se você causa dano e pode indenizar, eu também sou eficiente. Então, por exemplo, se você causa dano ambiental, como, por exemplo, Brumadinho, e você pode indenizar, é eficiente. São valores que estão totalmente deslocados da nossa realidade e do texto constitucional de 88. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com a atualidade, que os termos que nós utilizamos, né, para a nossa vida, eles têm outros sentidos em matéria de política econômica. Então, na realidade, todas as ações teoricamente eficientes, né, na análise econômica do direito, por exemplo, reduzir os direitos sociais, reduzir tributação, conceder patrimônio público e recursos públicos para o grande capital, né? Na realidade, o que eles querem é aumentar ou manter a taxa de lucro deles. Então, é um outro debate, que aí é a questão da taxa de lucro, mas eu não vou entrar nessa questão. Então, mais uma vez, o direito econômico vem pregar e coloca que, olha, nós não temos um único tipo de capitalismo. Essa história de capitalismo universal, único, com o Estado mínimo, né? Propriedade privada, livre concorrência, isso é o quê? É algo que não, né, condiz não só com o nosso texto constitucional, mas, sobretudo, com a política econômica dos países desenvolvidos. Né? Então, bom, e a corrente progressista, que é a corrente que prega política econômica voltada à implementação da Constituição, ou mais precisamente da Constituição Econômica de 1988, né? A sua base dos artigos 170 a 192. O que nós temos que perceber? Então, há uma necessidade de políticas, seja econômicas públicas e privadas, para a implementação da Constituição, que a nossa Constituição é uma Constituição que quer romper o subdesenvolvimento, né? Que quer romper que nós continuamos subalternos à geopolítica mundial. Então, são normas diretivas que têm que ser o quê? Tem que ser implementadas com políticas econômicas públicas e também privadas, logicamente, porque o capital está submisso ao texto constitucional. Uma questão interessante que nós temos que colocar é o seguinte: o texto constitucional, quando estabelece, né, os direitos individuais, né, lá no texto constitucional, lá no artigo 5º e seguinte, ele, a grosso modo, o que a gente percebe, né, nesse texto constitucional? Ele estabelece que nós temos que ter aqueles direitos fundamentais, vou colocar aqui como direitos fundamentais, o direito à vida, o direito à propriedade, o direito ao consumo dos bens essenciais à nossa vida, como saúde, educação, por aí em diante, eles só podem são efetivados para quê? Para construir homens e mulheres com dignidade. Tá? Aí, bom, para você ter dignidade humana, você precisa, logicamente, desse direito. Mas esse direito não cai do céu, precisa de bens e serviços para ser efetivado. E quem que vai produzir esses bens e serviços? É justamente o sistema produtivo, ou melhor, o sistema produtivo. Como é que nós podemos falar em direitos fundamentais se não regrarmos ou normatizarmos, né, a política econômica dos agentes do sistema produtivo? Não há como ter bens e serviços que o que garanta a efetivação dos direitos e, por sua vez, a dignidade humana. Então, por isso, é importante uma interpretação emancipadora
tá? No texto constitucional. E aí, quando eu comento de uma interpretação emancipadora, o texto constitucional ele é plural. Inclusive, o pluralismo está na própria ordem econômica e financeira. Então, a ordem econômica e financeira, onde a base, eu já falei, está dos artigos 170 a 192, não somente, admite, né? Admite o capitalismo com uma série de imposições e limitações, tá? Mas admite também outros sistemas produtivos compatíveis entre si. Tá? Então, como, por exemplo, o sistema cooperado, associativismo, povos indígenas, povos quilombolas. Então, vocês percebam bem que o pluralismo não é apenas racial, cultural, mas é econômico também. E aí cabe ao Estado realizar políticas econômicas voltadas à evolução desses sistemas produtivos alternativos, vamos dizer assim. Além de nós questionarmos qual tipo de capitalismo que o texto constitucional nos impôs. Certamente não foi esse capitalismo subalterno, né, neoestativista, voltado a quê? A concentração de renda e a emissão de riquezas para fora. Tá certo? Bom, eu queria colocar que essa interpretação do texto constitucional ela está de acordo com a ideologia constitucionalmente adotada, que não vai dar para a gente evoluir o que é ideologia constitucionalmente adotada, mas o que eu queria colocar, né, que a ideologia constitucionalmente adotada é a ideologia do texto constitucional, ou melhor, a Constituição não foi produzida por homens e mulheres que pensavam igual, não. Foram homens e mulheres que tinham pensamentos distintos sobre a realidade socioeconômica e ambiental. Tá? E esse texto constitucional foi construído na dialética. Então, não existe, primeiro, antinomia do texto constitucional originário. Certo? Nós produzimos um texto plural, tá? Onde estavam os ambientalistas, os nacionalistas, os intervencionistas, os sociais-democratas, se quiser, até os neofascistas já estavam lá. Né? Como eu fui participante anônimo da história do texto constitucional de 88, sei muito bem que eles estavam lá. Mas, de qualquer maneira, vocês percebem que o texto constitucional, por isso, sobretudo a Constituição Econômica, ela permite um tipo de capitalismo, né? Não um capitalismo dependente, neoestativista, e né, um sistema alternativo de produção, como eu já falei. O professor Washington não usa a terminologia e ideologia como Karl Marx, né? Ou seja, um conjunto de ideias falsas, um véu que está à nossa frente e não enxergamos a nossa realidade. Não, ele não usa essa definição, né, de ideologia. Tá? Ele usa o quê? Aqui, ideologia constitucionalmente adotada da visão de Karl Marx, que faz uma distinção de ideologia e utopia. A ideologia é reformista, não revolucionária. Tá? Ou seja, ela admite, no nosso caso, admite o sistema produtivo existente, quer reformar, evoluir, né? Desenvolver, não é isso? Trazer dignidade humana. Necessariamente aqui, o termo ideologia não é o rompimento do modelo ou do sistema produtivo existente, nem mesmo do prevalente. Né? Ele quer reformar, que é no caso do capitalismo. Agora, para Karl Marx, o que é revolucionário? Quer romper com o que existe no passado. É utopia. Né? Então, o texto constitucional é reformista, não revolucionário. Se fosse revolucionário, seria fruto de uma revolução, logicamente. Então, isso é importante,
que quando eu falo, professor da Sheila, nós tratamos de ideologia constitucionalmente adotada, os conservadores, né, e ficam o quê? Ficam tremendo, achando que nós temos o quê? Um pano vermelho, né, tratando da temática. Não é absolutamente nada disso. Bom, então isso é fundamental que a gente trata aqui. Terminando, que eu já ultrapassei aí o meu tempo, né, eu queria comentar também, falar rapidamente, que a Constituição de 88, logicamente, ela não serve para contraditar, né, as facetas do neoliberalismo, certo? Principalmente as facetas. O neoliberalismo, o que é? O professor Washington gostava muito de falar, claro que neo é um novo liberalismo, né? Que necessariamente o Estado atua no domínio econômico através de normas e através de entidades em face dos interesses de classe e conflito interno e externo. Bom, então, o que a gente percebe? Que o neoliberalismo, ele tem, nós já classificamos eles, até questão de debate, em 4 facetas. Né? A primeira faceta é dos anos 30 aos anos 80, que é o neoliberalismo de regulamentação, que a grande figura é o Estado empresário, né, gente? Então, nós estamos aí no pleno capitalismo industrial. E aí, no Brasil, nós tivemos a faceta tanto nacional desenvolvimentista como a faceta do industrialização dependente concentradora de renda. Depois a gente tem uma outra faceta que aí, em face do fim da Guerra Fria, e há uma série de motivos, e não o motivo da eficiência pública, aliás, da eficiência privada contra a deficiência pública que ele se implanta. Não tem nada disso, nós não temos aqui esse momento para colocar, mas é dos anos 90 até 2002, que nós temos o quê? Nós temos a chamada estruturação das privatizações, da criação das agências reguladoras, e, logicamente, iniciamos já a redução dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, então a gente percebe isso. Olha bem, que o texto constitucional foi feito em 88, nós começamos essas reformas chamadas neoliberais reguladoras a partir dos anos 90, com o plano real e com as emendas constitucionais dos anos a partir de 95. Temos também uma outra faceta, que é do neoliberalismo neodesenvolvimentista, de 2003 a 2015, até o golpe. Então, o golpe, mas do novo golpe, né? Aliás, nós vivemos de golpe, né? O golpe primeiro, contra a família real, depois do golpe de 74, né? 2016. Mas aí nós unimos políticas macroeconômicas conservadoras, por exemplo, meta de inflação, campo flutuante, superávit primário, com políticas sociais avançadas, né? Que, logicamente, com viés, alguns viés interessantes, outros nem tanto, mas, bom. Então, nós estamos aí, Bolsa Família, investimento lá em infraestrutura, empresas campeãs, tá? BNDES, agricultura familiar, ProUni, Minha Casa Minha Vida, ampliação das estatais, mas, por sua vez, você não vê ampliação, por exemplo, tá? de ampliação, não. Você não vê reestatização, né, gente? Interessante. Eu sempre comento com meus alunos, professor Éder, se o Estado privatizou, ele pode reestatizar, né? Aí, quando eu falo de reestatização de serviço público, eu nem falo, aí seria encampação, eu nem falo de estatização de atividade econômica estratégica. E eles ficam lá com suas dificuldades, seja os alunos da graduação, até mesmo da pós-graduação. Também. Bom, e, por último, o neoliberalismo de austeridade, né? Que a gente vê que é, vamos dizer, a consagração
do capitalismo financeiro, que já está instituído desde os anos 90, consolidado, que você vê com o golpe da Dilma, com a Dilma, você vê a emenda constitucional número 95, que é do teto de gás, as contra-reformas. Eu sempre coloco os meus alunos e professores a reforma para melhorar. Se você pior, é contra a reforma. Nós fizemos foi contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária. Então, a financiarização do orçamento público e a dívida pública é a criação de empresas estatais de ativos. Então, vocês percebem que nós também passamos a estudar, a pesquisar e a combater esse tipo de sucção de riqueza públicas e privadas também, a fim de inviabilizar o nosso processo produtivo e a perspectiva de distribuição de renda. Bom, basicamente, eu já falei muito, eu passei bastante, uns 40 a 50 minutos, me desculpa, professora Sheila, professor Éder, os demais, mas estou aí agora à disposição e espero que nesses 40, quase 50 minutos eu tenha conseguido, de certa forma, passar as coisas aí, do direito econômico, sobretudo essa perspectiva histórica e esse papel social, de ser contrafático, de exigir um processo distributivo como o texto constitucional de 88 nos impõe. Muito obrigado. Professor, em primeiro lugar, eu quero agradecer, vou passar para o Éder fazer algum comentário. Foi excelente a sua cronologia das questões nacionais e internacionais imbricada na temática. Também pensando desde o ponto de vista do ensino jurídico. Mas eu volto a essa questão depois, porque eu tenho algumas coisas que eu gostaria de comentar, além das que eu já coloquei ali no chat. Éder, queres fazer alguma intervenção? Sim, Sheila. Obrigado aí. Então, saudar o nosso professor aí, Direito Econômico do UFMG, PUC Minas Gerais, Giovanni Clark. Que grata satisfação tê-lo aqui junto de nós. Uma alegria mesmo, né? O melhor se a gente pudesse estar de forma presencial e puder dar um abraço aí, né? Afetuoso ao amigo, né? E lembrando realmente das experiências dos nossos encontros do TRAEP lá, né? Na Federal do Paraná, né? Então, que possamos, então, quem sabe futuramente, quem sabe ano que vem, né? Estar participando do TRAEP, né? Lá pela organização do nosso amigo Paulo Pusca, né? Estarmos presentes, né, Sheila? Lá nesse evento aí. E também fica o convite, que é extensivo a todos que estão participando aqui, né, dessa nossa live aqui, né, que o TRAEP também tem essa possibilidade, né, de pesquisadores estar participando do grupo, né, que é um grupo lá que trata das questões da temática do mundo do trabalho, da economia, das políticas públicas, né, então, temas aí da maior relevância, né, que é importante estar participando todos. E aproveitando a tua fala, Giovanni, eu acho que da maior importância, vivemos um momento importante, eu não vou fugir, não tem como, também a questão vai nesse caminho, né? Eu sei que é difícil fazer uma análise profunda, mas minimamente pedir aí a tua colaboração nesse aspecto, né? Nessa questão econômica, o que representa hoje, né? Dois projetos, né? De sociedade, de economia, né? Para o país, né, que hoje estão aí à beira aí de 11 dias, quase 10 dias aí para o segundo turno, né, do pleito eleitoral, uma sociedade bastante dividida, né, a gente tem visto pelas pesquisas que está muito parelho, né, muito parelho a questão das pesquisas, então realmente está bastante complexa a definição nesse segundo turno, e a gente tem claramente, né, o que é um projeto, né, que se propõe dentro de uma perspectiva democrática, não é que será as mil maravilhas do mundo, né? A gente sabe disso e da grande dificuldade e esforço que vai ser para recuperar o país, mas também a gente sabe o que representa a continuidade
da atual política econômica, né, tendo à frente lá o ministro Paulo Guedes, né? Então, o que isso tem sobrecarregado o setor produtivo, né, na redução que teve na nossa indústria, né, na oferta de postos de trabalho, ela deixa de ser competitiva efetivamente, né, perde vários setores de competitividade, é uma aposta em commodities, principalmente no setor agrícola, mas também toda a questão que envolve a questão ambiental, né, que tem já por parte da União Europeia, né, no sentido, a questão de desmatamento, que pode implicar, inclusive, no que diz respeito à compra de produtos oriundos aí do nosso modelo agrícola, né, porque realmente não está sendo cumprido o que diz respeito às questões ambientais, né? Então, a gente vê um cenário com muita dificuldade, né? Não existe investimento no setor da indústria, no setor produtivo, né? A gente vê o setor de serviço cambaleante, né? Pós-pandemia, né? O retorno muito, muito complicado, né? As políticas assistenciais também, elas não são adequadas, não atendem de forma eficiente, né? Então, nós percebemos que o setor econômico do país está cambaleante, né? Com extremas dificuldades, né? Sendo mantido esse modelo econômico, pelo menos a perspectiva que se tem de um recrudescimento, principalmente para as classes mais pobres, né? Classe lá C, D e E, né? E a classe média também vai enfrentar essas dificuldades, né? Então, eu gostaria que pudesse minimamente, assim, eu sei que isso é um trabalho hercúleo, né? Mas que tu pudesse nos traçar um pouco desse panorama, né? Dentro da perspectiva do direito econômico, que tem, né, como tu bem colocou, a partir da própria Constituição Federal de 88, que é a Constituição Cidadã, que deixa muito claro, né, no que diz respeito a políticas econômicas, né, de desenvolvimento, está muito claro, né, nos objetivos da nossa Constituição. Então, te parabenizar e agradecer a presença, e seria essa pequena questão simples, meu amigo. Um abraço. Obrigado. Eu respondo uma vez, professora Sheila. Bom, professor Éder, você me colocou realmente num trabalho assim difícil, né, quanto à perspectiva não só de análise, mas de resultados, né? Na realidade, nós temos em choque ou em disputa dois projetos, né? Então, um projeto neoliberal de austeridade aprofundado, né? E aí esse projeto ele vai aprofundar, né, o rentismo através do capital financeiro, o próprio homem do poder, né? Aliás, o executivo da política econômica vai aprofundar isso, então você vai querer o quê? Aumentar os juros da dívida pública, as empresas de ativos, então isso vai ficar claro, o neoextrativismo, principalmente de minério, de petróleo, que é incompatível com a preservação do meio ambiente, vai prevalecer, a precarização do mundo do trabalho, logicamente, porque nós não temos fortalecimento do mercado interno através da indústria, também vai se fortalecer. A necessidade do Estado politicalesco, mais ainda aguçado, né? Então, por exemplo, há estados que só fazem concurso para a Polícia Civil e Polícia Militar, praticamente, né? Os órgãos de segurança pública. Então, esse investimento vai ter que ser aumentado, né? Então, é uma questão interessante. Mas, por Caldeirão não estourar tanto, ou não entornar, você, por exemplo, vai ter que ter ações de auxílio financeiro das populações empobrecidas. Bom, o outro, então, é o projeto que nós conhecemos com aprofundamentos, né? E até eu sempre comento com meus pares, se nós estamos diante de uma ditadura pós-moderna ou de um estado de exceção permanente, exceção econômica, né? Fico questionando, né? Ou cutucando os meus colegas.
Do outro lado, eu percebo que nós temos um projeto de retorno ao neodesenvolvimentismo, né? Então, a perspectiva de retorno, esse modelo provavelmente já está sinalizado, de um lado, de políticas macroeconômicas conservadoras, né? E de outro, de políticas sociais, vamos dizer, progressistas. Então, a gente tem que saber qual espaço que nós vamos ter para isso. Né? Logicamente, numa sociedade mais ainda dividida, sobretudo dividida e com novas tecnologias de dominação do cérebro humano, da emoção. Então, isso vai trazer um embate. Mas o que me assusta é interessante, quando você fala aí do processo de desindustrialização, não que me assuste, né? Mas como que o empresariado industrial brasileiro não tem absolutamente nenhum projeto desenvolvimentista. Né? Ele quer viver na franja do neoextrativismo. Bem interessante. Ao contrário de épocas passadas, por exemplo, né, da década de 30 até 74, que nós vivemos aqui uma outra perspectiva de empresariado industrial brasileiro. Então, o que a gente percebe é que há esses dois projetos, né? Os dois projetos são projetos que estão um pouco distantes da efetivação do texto constitucional, um muito mais do primeiro e o outro um pouco menos. Tá? Então, é interessante a gente colocar. Se nós temos um texto constitucional, ele tem que valer, seja para momentos de crise, sobretudo para momentos de crise, né? Isso é fundamental, o que a gente coloca. Esses dois projetos estão em disputa, mas eles estão em disputa também porque o capital quer que esses dois projetos estejam em disputa. Inclusive, o projeto que está no poder atualmente foi bancado pelo capital. Né? Ele quis esse projeto. E, apesar de hoje, né, esse projeto está, vamos dizer assim, rachado, as suas bases de sustentação empresarial estão rachadas, mas você percebe que ele é bancado por parcela da mídia ainda, né? Parcela da academia, tá certo? Então, a academia tem muita gente ainda que bate palma para esse projeto e acha que o projeto de Estado mínimo, de livre iniciativa, de propriedade privada, de liberdades individuais, é o projeto que vai, ou que atende às melhores condições, que vão dar melhor condição ao país. Meu abraço ao professor Paulo Pusca, que já está aqui já na sala. Então, professor Eda, basicamente era isso aí que eu queria colocar. Obrigado. Olha que tem gente jovenzinha e pequenininha assistindo também. Olha lá o Francisco. Que legal. Olha só. Olha lá a turma. Oi, Francisco. Coisa bonitinha. Professor, o Pusca não vai poder falar, está em momento família. Tá família. Não tem como. Mas nós colocamos aqui várias coisas no chat, eu coloquei algumas, aí veio outras mensagens aqui, né? Acho importante começar dizendo que o artigo 170, que o senhor diz que é o do 170 ao 190, o foco de análise dessa proposta de direito econômico, né, do professor Washington, que o senhor mantém, né, diz exatamente isso: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, toca Minho Éder, e na iniciativa livre, tem por fim assegurar a todos existência digna, direitos humanos,
conforme ditames da Justiça Social, exatamente a área de concentração do nosso programa. Ou seja, é importantíssimo esse debate justamente pelo foco do nosso curso. E aí, pensando em várias coisas nas escolas de direito Ó, Tony, coisa boa te ver. Pena que vocês não estão aqui conosco. Logo estarão. Nas escolas de direito e nas escolas, faculdades de direito e da postura que tem, né? Sobretudo o nosso curso, que é um curso muito do âmbito privado, né? Majoritariamente do âmbito privado, tanto na graduação como na pós-graduação, estrito lato sensu. E desse foco único, né? E uma das dificuldades, por exemplo, que eu vejo é justamente de fazer a conexão da importância do diálogo entre o capital e o trabalho, né? Diálogo que ficou, vamos dizer assim, de uma forma suave, bastante cindido, né? A partir de 2016 com a reforma trabalhista. Aí eu me lembro que eu e o Éder, na época, na contramão das maravilhas do que se dizia da reforma, eu sempre argumentava que não adiantaria reformar nada, que isso era uma questão muito mais ampla do que uma mera reforma trabalhista, que, na verdade, era só perder direitos, né, para, quizás, num futuro que a gente não sabe quando recuperá-los, o que é inviável no atual contexto, mesmo que se tome outros rumos a partir da próxima semana. É impossível. Ainda que tudo que foi feito eu entendo como a base verdadeiramente inconstitucional, não só por esse artigo, mas pelos próprios fundamentos da Constituição Federal, né? Então, realmente é necessário contraditar, né? Também achei muito importante na sua fala, quando o senhor menciona a questão do direito tributário, né, que está aí de mãos dadas com o direito econômico, e por que isso nunca muda, né? Pensando, que eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas eu acho fundamental, que foi feita uma proposta, um estudo imenso, por pesquisadores da Unicamp, com um extenso grupo, onde se fez toda uma proposta de reforma tributária, inclusive, como deve ser uma proposta de reforma tributária, com levantamento de dados e de todos os efeitos que os tributos e taxas, etc., têm dentro da população, né? Já sabendo que a população, quanto mais carente, mais impostos paga, né? O nosso imposto realmente aliás, a tributação deveria ser uma forma de tornar as pessoas iguais, né? De um tratamento mais igualitário e justo o contrário, né? Então, entra na sua fala. E aí, pensando em todas essas coisas que foram faladas, assim, eu quero lhe agradecer, porque o contexto conseguiu abranger em pouquíssimo tempo temas que são fundamentais, né? Pensar isso desde a proposta de ensino que se tem, né? E eu entendo que, apesar de todos os pesares, as universidades públicas ainda são atacadas, porque mesmo vários dos nossos colegas se posicionando a favor da barbárie atual, né, ainda somos um grupo bastante significativo de resistência a isso, né? Justamente por isso esse ataque, a forma como estão sendo tratados, né? Que mais acho importante? Acho importante também dizer que, por mais esperanças que se tem, exatamente como o senhor colocou, eu acho importante que se diga isso, o projeto de sociedade que foi feito, ainda que se diga que ele é um projeto inadmissível, né, levou algum tipo de distribuição social, tá? Com todos os problemas que tinham. E comparando com a atualidade, o que a gente pode ver é o fim de qualquer projeto de política pública nas mais distintas áreas, né?
simplesmente um auxílio que termina em dezembro, né, para uma determinada parcela da população, né? Parcela essa que não seguiu nem sequer, que isso acho que é uma coisa bastante significativa e importante de ser dita, as bases de dados que se tinha, né? Sabemos de pessoas que não têm necessidade nenhuma de receber auxílio, estão recebendo auxílio, assim como receberam na época da Covid, militares, familiares de militares, servidores públicos, federais, estaduais, municipais, etc. Então, políticas que são meramente eleitoreiras, né? E não políticas que tratam de questões que seriam realmente de distribuição de renda. Acho que temos um árduo trabalho pela frente, tá? E de resgate do que prevê a Constituição, acho que seria essa a minha conclusão, né? Então, quero lhe agradecer, porque foi realmente emocionante, Néder, poder estar junto contigo de novo, mesmo que não presencialmente, na esperança de que a gente possa se encontrar o ano que vem, né? E possa colaborar com o resgate de um momento de democracia, né, que necessário se faz, de fim desse contexto atual. Acho que é muito importante também. Vamos ter a esperança de que isso ocorra o mais breve possível, né? Acho que era isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, algum comentário. Está livre. Eu vou aproveitar, Vinícius, e vou te pedir que tu coloque o formulário também para as presenças, né, que acho que é importante, pessoal. Professora Sheila, só queria fazer algumas pequenas pontuações para a gente não, até pelos desafios que a senhora enumerou aí, né, em relação ao direito econômico. Um dos desafios é enfrentar a mutilação da disciplina e do seu conteúdo. O neoliberalismo de regulação dos anos 90 faz isso muito bem, né? Quando leva para a escola de direito o máximo conteúdos que nos interessam, ou seja, o consumo, a visão contratual, a ICDC, e a concorrência no sentido de abuso de poder econômico muito limitado e restrito ao CAD. Então, o primeiro desafio é ampliar esse debate da política econômica através da Constituição Econômica, do planejamento de política para os sistemas alternativos, ou sistemas alternativos de produção. Outra questão é a contra-reforma trabalhista, né? Lembrando que ela faz parte, eu não gosto muito da palavra reforma, eu já falei aqui, porque piora, e a gente lembrar, porque se nós queremos ter um processo distributivo de renda, trabalho é fundamental, para quem não tem o quê? Não tem capital ou não tem, né, propriedade para ter renda, então o trabalho é fundamental, inclusive para ter um mercado interno, possibilidade de industrialização. Aliás, foi uma das coisas que o Getúlio Vargas fez. Uma das primeiras coisas que ele fez foi o quê? Regular o mundo do trabalho, para ter mercado, para desconcentrar a renda. Isso é fundamental. Então, qual a experiência internacional? Experiência quando você o quê? Desregulamenta ou tem uma regulamentação flexível e frouxa do trabalho, você concentra a renda, porque o grande capital não vai transmitir, através dos salários, um valor financeiro que dê condição ao trabalhador de aumentar a sua capacidade de oferecer dignidade humana. Outra questão também, rapidamente, que eu queria passar, tudo são desafios, é que, em face do modelo neoextrativista, não pode haver uma reforma tributária. Como é que vai ter uma reforma tributária taxando o quê? O grande capital que manda a riqueza para fora, né? Então,
não vai fazer. Então, todas essas perspectivas, né, de renúncia tributária, de concessão, por exemplo, de perdão de dívida, nada disso. Então, você percebe, hoje o agronegócio e outros setores, o rentismo, tudo pode jogar o dinheiro para fora e ele nem precisa voltar a ser repatriado. Então, você deixa claro que essa riqueza não precisa voltar. Como é que você vai fazer mercado interno? Se o dinheiro não desce nem via tributo, nem via o quê? O pagamento de mão de obra, né? A cotação vai embora, inclusive pagando tecnologia, royalties, por aí em diante. Por último, que eu gostaria de colocar, nós temos que fazer um embate, de um lado, eficiência pública, do outro, a ganância e a ineficiência privada. Né? Então, a todo momento, nós precisamos fazer. Por exemplo, as melhores universidades do Brasil são as públicas. Né? A gente sabe, o ranqueamento são as públicas ou as privadas têm fim lucrativo. Você percebe isso claramente. Nós tivemos programas aqui premiados, como a Bolsa Família, com programas de AIDS, de câncer na área de vacinação, programas de vacinação que são de primeira linha e outros programas que a todo momento nós temos. Por exemplo, a Receita Federal, ela é craque, para poder cobrar imposto de renda pessoa física, ou melhor, de trabalhador. Ela é ótima. Então, extremamente eficiente. Se você errar o CPF do seu filho ou da sua filha de 5 ou 4 anos, você cai na malha fina. Então, por outro lado, nós temos que colocar o quê? A ineficiência e a ganância do setor privado. Quem constrói prédio que cai não é o setor público. Quem produz alimentos com barato errado não é o setor público. Quem tem uma... Quem matou na época da Covid não foi... Exatamente. Então, nós precisamos fazer esse debate, né? Vacina e distribuiu vacina outros públicos. Então, nós temos que fazer esse debate para poder mostrar à sociedade brasileira como o setor privado é ineficiente e, sobretudo, ganancioso. Na área trabalhista, na área ambiental, na área tributária. Né? Então, você na área do comércio. Comercial. Então, precisamos fazer esse debate, enfrentar esse debate claramente, porque senão fica o que... Nós vivemos num mundo inexistente, aliás, num mundo ideal. Até comento com meus alunos. Liga aí para a sua companhia de telefonia celular, para o setor de reclamação, para ver quanto tempo que você vai ficar. Então, só para você perceber. Então, basicamente, eu queria fazer essas pontuações para poder não avançar muito no tempo. Então, quem sabe, essas suas pontuações vêm para o ano que vem, para um encontro aí da disciplina, junto com a professora Liane e o professor Opusca, para discutir as ineficiências da questão privada. Precisamos fazer. E complementando com uma coisa que eu acho fundamental, acho que o Éder vai concordar comigo, e quem está nos ouvindo também, que é a questão que ser MEI não é ser empreendedor. Ser MEI é, em verdade, uma grande trampa, é uma teia que deixa as pessoas absolutamente fora de todo e qualquer sistema. Tá? Assim, é uma ilusão. Isso sim é uma ilusão. Isso entra dentro daquela definição de ideologia clássica, né? De que é tapar o véu. A pessoa não se acha trabalhador e ela é mais explorada do que um trabalhador. E todos esses projetos, acho que é importante dizer, porque nós temos uma área previdenciária muito forte, colegas que trabalham com isso, né? Quando eu diminuo direitos trabalhistas, eu sobrecarrego o Estado com a questão previdenciária e livro mais uma vez o capital. Acho que também é importante fazer essa ressalva.
E o direito econômico consegue perceber e amarrar, ou uma visão de direito econômico, todas essas situações à perfeição. Então, professor, 8h30, 1h30 do nosso encontro, eu quero lhe agradecer a presença. Já vou lhe dizer que nós vamos contar com as suas aulas o ano que vem, se não presenciais, pelo menos online, para participar aí junto com o Opusca e com a Liane. Tá? Agradecer a presença de todos e todas que estão aqui conosco, dizer que esse vídeo vai ficar disponível depois para ser acessado com tranquilidade e assistido outras vezes no YouTube do programa. Eu vou pedir, porque já foi pedido, sobretudo, professor, pelos estudantes que são nós temos 2 estudantes, a Vitória, que está nos ouvindo e se confundiu com o fuso horário, que é da Venezuela, e o Inácio, que tem o nosso mesmo fuso, que é da Argentina. Pediu, e eu vou pedir que o senhor me passe isso, a bibliografia, para a gente até deixar disponível no sistema AVA para futura leitura. Certo. Acho que é bem importante. Eu mando alguma coisa lá, pelo meu pessoal mesmo. Ótimo. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos. Nos encontramos, então, daqui uns dias na sequência do nosso seminário, que vai ser o próximo. Já vou falar, até pode parar a gravação, Vinícius, te agradeço. Vai ser Vitória Ignácio, vai ser segunda-feira, e aí vai ser mais